vamos começar com superfícies esféricas e elipsoides. A gente pode dizer que uma esfera é formada por todos os pontos que estão a uma mesma distância de um determinado ponto que a gente chama de centro, né? Isso é uma definição de esfera. Mas uma esfera também pode ser definida como sendo o conjunto dos pontos por onde passa uma circunferência que você gira em torno de seu diâmetro. É o que eu vou mostrar aqui. Eu vou girar essa circunferência aqui em torno do eixo Y. E vou também girar essa semicircunferência em torno do eixo Z. Perceba que, tanto num caso quanto no outro, eu consigo aqui obter todos os pontos de uma esfera, né? Então, uma esfera pode ser gerada por rotação de uma circunferência ou de uma semicircunferência em torno de qualquer eixo que passe pelo seu diâmetro. A diferença de um caso com relação ao outro, além do fato de que em um caso eu estou usando uma semicircunferência e no outro caso eu estou usando uma circunferência, a diferença também é que no caso da semicircunferência eu preciso dar uma volta completa para poder gerar a esfera. E no caso da circunferência, basta meia volta. Perceba isso aqui, ó. Observe essa parte da frente dessa circunferência. Eu estou girando para baixo, né? Essa parte da frente está girando para baixo. E a parte de trás está girando para cima. Cada uma dessas partes, quando der meia volta, a outra parte também vai ter girado meia volta. E termina que a superfície formada, que no caso é a esfera, fica completa após meio giro de uma circunferência ou um giro completo de uma semicircunferência. Como é que é a equação de uma superfície esférica, como essa que eu estou mostrando para vocês? Em geral, a equação é assim, né? X² mais Y² mais Z² igual a R ao quadrado. Esse R é o raio, que é a distância de cada ponto dessa superfície até o centro dela, que no caso é a origem. Se eu quiser uma equação de uma superfície esférica cujo centro não esteja na origem, eu faço o quê? É só transladar essa esfera para uma outra posição, né? E isso a gente já viu como é que é feito, né? Basta substituir x por x menos a, y por y menos b, z por z menos c, onde a, b, c são as coordenadas do novo centro da esfera. A equação da esfera pode ser colocada nessa outra forma também, né? Dividindo tudo por r², e nessa outra forma ela fica parecida com a equação de um elipsoide. Um elipsoide tem uma equação dessa forma aqui, ó. O que é um elipsoide? É uma esfera deformada, ou melhor, uma esfera dilatada, certo? E a dilatação você pode fazer em mais de uma direção. Só que é importante frisar que se o objetivo é obter um elipsoide como resultado dessa dilatação, a dilatação não pode ser uniforme. Vamos dizer, eu quero dilatar uma esfera na direção do eixo X, na direção do eixo Y e na direção do eixo Z para obter como resultado um elipsoide. Você só vai realmente obter como resultado um elipsoide se as dilatações que você faz nessas direções não forem por um mesmo fator de dilatação. Porque se for por um mesmo fator de dilatação, vai continuar tendo uma esfera, né? Dilatação uniforme é isso. Se você aplica uma dilatação uniforme a uma esfera, o resultado continua sendo uma esfera. Agora, se a dilatação não é uniforme, ou seja, se você usa fatores de dilatação diferentes, um ou mais fatores de dilatação diferentes dos outros, então o resultado vai ser um elipsoide. Esses números que aparecem ao quadrado nessas frações, no primeiro membro da equação de um elipsoide, eles indicam o tamanho desse elipsoide ao longo de determinado eixo. Por exemplo aqui, ao longo do eixo X, quanto mede esse elipsoide? Se eu pegar o ponto do elipsoide, que pertence também ao eixo X, qual é a distância desse ponto até a origem? A distância é esse 3 aqui, ó. Do outro lado também, se eu pegar esse ponto aqui do elipsoide, que está no eixo X também, só que do outro lado, qual é a distância dele até a origem? É 3 também. E no eixo Y, se eu pegar o ponto de interseção do elipsoide com o eixo Y, qual é a distância desse ponto até a origem? É 6. E esse ponto aqui, interseção do elipsoide com o eixo Z, qual é a distância dele até a origem? É 12. É esse o significado desses três números que aparecem ao quadrado nos denominadores das frações que são somadas no primeiro membro da equação de um elipsoide. Então, variando esses números, a gente vai ter elipsoides de diferentes formas, agora sempre
preste atenção aqui que para ser um elipsoide mesmo, é necessário que pelo menos um desses 3 números aqui seja diferente dos outros. Eu escrevi isso aqui nessa observação, dizendo que o tamanho do conjunto formado pelos números ABC deve ser maior do que 1. Isso aqui é tamanho do conjunto ABC. Tamanho desse conjunto deve ser maior do que 1. Isso é uma forma de dizer que é necessário usar pelo menos 2 valores distintos nesses 3 números ABC para que isso possa ser chamado de elipsoide. Se os 3 forem iguais, então não vai ser um elipsoide, vai ser uma superfície esférica, certo? Eu tenho 2 casos especiais de elipsoide. Eu tenho o esferoide prolato e tenho o esferoide oblato. Ambos os tipos de esferoides são esferas que foram dilatadas em uma única direção. Só que o esferoide prolato ele foi expandido nessa direção. Quer dizer, você esticou uma esfera numa determinada direção. O resultado é um esferoide prolato. E o esferoide oblato é uma esfera que foi contraída numa única direção. Então, ambos os esferoides são resultado da dilatação de uma esfera, dilatação não trivial, em uma única direção. Só que o esferoide prolato corresponde a uma expansão, né? Enquanto que essa dilatação do esferoide oblato é uma contração. Qual é o significado disso na equação de um esferoide? Como é que a gente percebe que um elipsoide é também um esferoide? Eu tinha dito que um elipsoide tem uma equação desse tipo, onde os números ABC não são todos iguais, né? Bom, o que vai acontecer no caso de um esferoide é que você vai ter 2 números iguais e o outro diferente. Eu continuo não tendo os 3 números iguais, então, portanto, é um elipsoide. Estou supondo A diferente de B, tá? Só que, apesar de não ser verdade que os 3 sejam iguais, eu tenho 2 deles que são iguais. Esses 2 aqui, ó, são iguais a Azinho. É só o terceiro número aqui, Bzinho, que é diferente dos outros. Certo? Então, quando você tem 2 números iguais e um diferente, nesses denominadores, é porque se trata de um esferoide, que não deixa de ser um elipsoide. Como identificar se é um esferoide oblato e se é um esferoide prolato? O que vai dizer se é oblato ou prolato, do ponto de vista da equação, é se esse número diferente, no caso aqui esse Bzinho, ele é maior ou menor do que os números que são iguais. Todo esferoide tem essas frações com um denominador diferente dos outros 2. Para saber se é um esferoide prolato ou oblato, você tem que se perguntar se o denominador que é diferente é maior do que os outros ou se ele é menor do que os outros. Se ele for maior, então você tem um esferoide prolato, que é esse caso aqui. E se ele for menor, então você tem um esferoide oblato. Observe aqui, ó. Aqui eu estou mostrando a equação específica desse esferoide da imagem. Perceba que você tem 3 números aqui, 7, 7 e 10, elevados ao quadrado nos denominadores das frações. Então você tem, né, 2 números iguais e um diferente. Esse diferente é maior ou menor do que os outros? Esse diferente, nesse caso aqui, é maior. Então isso indica que se trata de um esferoide prolato. E se fosse um esferoide oblato, seria como? No caso de um esferoide oblato, o número que é diferente deve ser menor do que os outros que são iguais. Aqui, ó, esse 7 é diferente dos outros. Ele é maior ou menor do que os outros? Ele é menor. Então, por isso, esse esferoide é um esferoide oblato. Bom, então aqui está a classificação desses tipos de quádricas que eu falei até agora. Superfícies esféricas não são elipsoides, elipsoides não são superfícies esféricas. São parecidos, sim. Tem equações que têm basicamente a mesma forma? Sim. Mas não são a mesma coisa. Nenhuma superfície esférica é um elipsoide, nenhum elipsoide é uma superfície esférica. Dentro dos elipsoides, a gente tem um tipo especial que são os esferoides. Então, todo esferoide é um elipsoide. Mas nem todo elipsoide é um esferoide. E nenhum esferoide é uma superfície esférica, assim como nenhum elipsoide é uma superfície esférica. Dentro dos esferoides, você vai encontrar aqueles 2 tipos que eu falei, oblato e prolato. Oblato é o achatado, prolato é o esticado. Eu posso também gerar um esferoide pela rotação de uma elipse. Da mesma forma que girando uma circunferência você consegue gerar uma superfície esférica, se você girar uma elipse, o que você gera é um esferoide.
eu vou mostrar isso aqui, ó. Temos uma elipse e uma semi-elipse. Novamente, a curva completa, eu só preciso girar meia volta. E a curva que está pela metade, eu tenho que girar uma volta toda. Vou mostrar essas duas rotações ao mesmo tempo aqui, ó. A elipse e a semi-elipse também estão girando em torno do eixo Z. Só que o giro da elipse é de meia volta e o da semi-elipse é de uma volta completa. Fazendo isso, você obtém esferoides, que podem ser prolatos ou oblatos, dependendo de se você girou a elipse em torno do eixo maior dela ou se girou em torno do eixo menor. Certo? Se girar em torno do eixo maior, o resultado vai ser um esferoide prolato. E se girar em torno do eixo menor, o resultado vai ser um esferoide oblato. Agora vamos ver paraboloides circulares, elípticos e hiperbólicos. Um paraboloide circular é gerado pela rotação de uma parábola em torno de seu eixo, em torno do eixo da parábola. Né? E é claro que eu posso também, ao invés de girar a parábola, girar meia parábola. Só que, novamente, isso vai interferir na amplitude do giro que eu tenho que fazer para obter a superfície que eu quero. Né? Se eu girar uma parábola, eu só preciso girar meia volta. Se eu girar meia parábola, aí eu vou ter que girar uma volta completa. Em todo caso, o resultado é um paraboloide circular. Como é a equação de um paraboloide circular? Z igual a x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado. Essa equação admite certas variações que vão depender de qual eixo está passando por dentro do paraboloide e se o paraboloide tem a concavidade voltada para a parte positiva desse eixo ou voltada para a parte negativa desse eixo. Nesse caso aqui, dessa imagem, a gente tem, né, o eixo Z passando por dentro do paraboloide, por isso que a variável Z está isolada aqui. Além disso, a concavidade, que é esse buraco aqui, essa boca do paraboloide, ela está voltada para onde? Para a parte positiva ou para a parte negativa do eixo Z? Está voltada para a parte positiva do eixo Z. Por isso que os sinais na frente dessas duas frações aqui são mais. A gente vai ver depois que se tivesse voltada para o outro lado do eixo Z, teria sinais de menos na frente dessas frações em vez de sinais de mais. Sempre vai ter uma variável que não está ao quadrado, essa a gente costuma deixar isolada na equação e as outras variáveis estão ao quadrado. Aqui eu estou mostrando a equação desse paraboloide específico. No caso aqui, A é quanto? Esse A ao quadrado está no lugar do 20 terços, né? Então, A ao quadrado é igual a 20 terços, logo A é raiz quadrada de 20 terços. Perceba que é o mesmo número que está nesses dois denominadores aqui, dividindo o x ao quadrado e dividindo o y ao quadrado. Tá? Quando é paraboloide circular, você tem números iguais nos denominadores. Aqui a gente tem também um paraboloide circular, só que agora o eixo que passa por dentro dele é o eixo x, portanto, é o x que vai aparecer isolado de um lado da equação. Além disso, concavidade está voltada para a parte negativa desse eixo, por isso tem esses dois sinais de menos aqui. Mas, novamente, vocês percebem que os números nos denominadores dessas duas frações são iguais. Né? Quando você dilata um paraboloide circular, o resultado é um paraboloide elíptico, desde que essa dilatação tenha sido feita numa direção perpendicular ao eixo distinguido do paraboloide que você dilatou. Deixa eu falar primeiro o que é um eixo distinguido. Né? Esses eixos que passam por dentro dos paraboloides circulares, eles são chamados de eixos distinguidos e também são chamados, no caso de paraboloide circular, de eixo de rotação. Porque, como eu mostrei, né, um paraboloide circular é um paraboloide que é gerado por rotação. Se ele é gerado por rotação, tem um eixo em torno do qual essa rotação é feita. Esse eixo pode ser chamado de eixo de rotação. Só que esse eixo de rotação, ele também é chamado de eixo distinguido. Quando você dilata um paraboloide circular numa direção perpendicular ao eixo de rotação, o resultado vai ser um paraboloide elíptico. E quando eu faço esse tipo de dilatação para obter um paraboloide elíptico,
aquele eixo que passa por dentro do paraboloide e que no caso do paraboloide circular eu chamo de eixo de rotação, no caso do paraboloide elíptico eu não vou mais chamar de eixo de rotação porque o paraboloide elíptico não é gerado por rotação. Aquele eixo que estava sendo chamado de eixo de rotação, quando o paraboloide deixa de ser circular e passa a ser elíptico por meio de uma dilatação, o eixo de rotação passa a ser chamado de eixo distinguido. Então, no caso aqui, o eixo distinguido é o eixo Z. Em outras palavras, o eixo distinguido é o eixo que passa por dentro da superfície. Tá? E esse eixo distinguido é justamente aquele cuja variável correspondente a ele aparece isolada na equação. Como eu fiz um achatamento aqui, né, uma dilatação, eu deixo de ter aqueles números iguais nos denominadores. Os números agora são diferentes. Eu tenho dois denominadores diferentes. Tá? No lugar daquele a ao quadrado que eu tinha antes, eu passo a ter a ao quadrado, b ao quadrado. E para ser chamado de paraboloide elíptico, é necessário que esse A seja diferente de B. Se for igual, não é elíptico. Se esses números A e B forem iguais, é um paraboloide circular, também chamado de paraboloide de rotação. E se forem diferentes, é um paraboloide elíptico, que é obtido por dilatação de um paraboloide circular, essa dilatação feita numa direção perpendicular ao eixo de rotação. Então, eu estou mostrando aqui outros paraboloides elípticos, né? Ó, aqui vocês veem que o eixo distinguido é o eixo X, a concavidade está voltada para a parte positiva do eixo X, por isso o X está isolado na equação e os sinais na frente das frações são mais, justamente porque a concavidade está voltada para a parte positiva do eixo distinguido. Aqui, ó, quando a concavidade está voltada para a parte negativa do eixo distinguido, aparecem esses sinais de menos na frente das frações. Mais um exemplo aqui, com eixo distinguido Y agora e concavidade voltada para a parte negativa desse eixo. Eu mostrei, né, uma maneira de a gente obter um paraboloide circular que é girando uma parábola em torno de seu eixo. Mas tem outra forma também de obter paraboloides, não apenas circulares, mas também elípticos, que é deslizando uma parábola sobre a outra. Essas parábolas em planos perpendiculares e para obter paraboloides elípticos ou circulares, as parábolas também devem ter concavidade com uma mesma orientação. No caso aqui, eu estou mostrando duas parábolas com concavidades voltadas para baixo, sendo que elas estão em planos perpendiculares. Essa parábola maior está no plano ZX e a menor ela está num plano que é paralelo ao plano YZ. Mas ambas têm as concavidades voltadas para baixo. E elas estão em planos perpendiculares. Bom, o que é que eu vou fazer? Eu vou deslizar essa parábola que está no plano paralelo ao plano YZ, eu vou deslizá-la sobre a outra. Então, vai acontecer isso aqui. Ó. O que é que eu estou formando aqui? Estou formando um paraboloide. Ele pode ser elíptico ou circular, vai depender de se as parábolas que eu estou usando aí são de mesmo tamanho, vamos falar assim, tamanho que eu digo é parâmetro focal. Se as parábolas tiverem o mesmo parâmetro focal e eu fizer esse movimento aqui com elas, então o resultado vai ser um paraboloide circular. Agora, se eu usar parábolas com diferentes parâmetros focais, o resultado vai ser um paraboloide elíptico. Isso nos leva a um outro tipo de quádrica que eu vou mostrar agora, também chamada de paraboloide, mas agora vai ser o paraboloide hiperbólico. Como é que eu obtenho um paraboloide hiperbólico? Por uma construção parecida com essa, de deslizar uma parábola sobre outra. Só que agora eu vou usar parábolas com concavidades de sentidos diferentes. As parábolas ainda estão em planos perpendiculares. Você vê aqui que uma está num plano YZ e a outra está num plano paralelo ao plano XY, né? Então os planos das parábolas ainda são perpendiculares, mas as concavidades das parábolas agora são opostas. Se você deslizar uma parábola sobre a outra, desse jeito assim, essa superfície que eu estou formando ainda é chamada de paraboloide, mas agora o nome dela é paraboloide hiperbólico. Então, veja, eu não posso obter um paraboloide hiperbólico como resultado de uma rotação de uma parábola. Qual é o tipo de paraboloide que eu posso obter como resultado de uma rotação de uma parábola? É somente o paraboloide circular. Nem o elíptico eu posso. Mas o circular e o elíptico podem ser gerados por deslizamento de parábolas de mesma concavidade. Dessa forma aqui. E quando eu pego parábolas com concavidades opostas,
e faço o mesmo movimento aqui de deslizar uma parábola sobre a outra, o resultado é um paraboloide hiperbólico. Paraboloide hiperbólico, ele se parece também com uma batatinha daquela Pringles que tem naquela embalagem cilíndrica, né? O formato dela é parecido com o de um paraboloide hiperbólico. A equação de um paraboloide hiperbólico é como? É parecida com a equação de um paraboloide elíptico. O que muda é o quê? O que muda principalmente é que você não vai ter dois sinais iguais na frente daquelas frações envolvendo variáveis ao quadrado. No caso de um paraboloide hiperbólico, você vai ter sinais diferentes. Aí pode ser o primeiro sinal menos e o segundo mais, ou pode ser o contrário, o primeiro mais e o segundo menos, tá? No caso desse específico que eu estou mostrando para vocês, ó, vai ser assim, menos na primeira fração, mais na segunda. Tem um método para a gente saber se vai ser menos numa determinada fração, que inclui determinada variável, ou se vai ser mais. Eu poderia explicar aqui, só que eu acho que não vai dar tempo. Envolve interseção com planos e tal. Vamos ver outros exemplos aqui de paraboloide hiperbólico. Agora você tem o eixo distinguido Z, né? Eu continuo chamando de eixo distinguido aqui, né? Um eixo que, nesse caso eu não posso dizer que passa por dentro, mas um eixo que atravessa a superfície. Por exemplo, nesse caso aqui é o eixo Y. Esse é o eixo distinguido e é a variável correspondente a esse eixo, ou seja, a variável Y, que vai aparecer isolada no lado da equação. Nesse caso aqui, ó, o eixo distinguido é o Z, e por isso a variável Z aparece isolada aqui no lado da equação. Nesse caso aqui, o eixo distinguido é o Z também. O que mudou foi o quê? Desse caso para esse. Ó. Ambos os casos têm o eixo distinguido Z. O que muda apenas são os números aqui, onde é que você coloca o 20 e o 12, né? Se está dividindo o x ao quadrado, se está dividindo o y ao quadrado. Somente isso faz essa mudança aqui ó, na superfície. Né? Aqui a gente continua tendo o eixo distinguido Z, aqui também. Sim, uma outra forma de descrever o eixo distinguido de um paraboloide hiperbólico é o seguinte. Ó. Pensando nessa construção aqui de deslizar uma parábola sobre a outra, né? Perceba que ambas as parábolas têm eixo paralelo ao eixo y. O eixo dessa parábola aqui de baixo é uma reta aqui, ó, paralela ao eixo y. E o eixo da parábola de cima é o próprio eixo y. Quer dizer, ambas as parábolas têm eixos paralelos ao eixo y. Por isso, o paraboloide hiperbólico que eu vou gerar com essa construção tem eixo distinguido y. Tá? Bom, vamos falar agora dos hiperboloides. Eu posso classificar os hiperboloides em relação a dois critérios. Em relação a ser circular ou elíptico, em relação a ter uma folha ou duas folhas. Tá? Então, são basicamente 4 tipos de hiperboloide. Hiperboloide circular de uma folha e de duas folhas, e hiperboloide elíptico de uma folha e de duas folhas. Os circulares, eles podem ser gerados por rotação, os circulares. E os elípticos são obtidos por dilatação dos circulares. Aí, em torno de qual eixo você vai girar a curva para obter como resultado o hiperboloide? E também, qual curva você vai girar? Então, já estou mostrando aí na figura, a curva que a gente vai rotacionar para obter um hiperboloide é uma hipérbole, como o nome hiperboloide já sugere, né? Você pode girar essa hipérbole em torno do eixo conjugado ou em torno do eixo transverso. Dependendo do eixo que você escolha como sendo o seu eixo de rotação, para girar essa hipérbole e obter como resultado um hiperboloide, dependendo da escolha do eixo, você pode ter como resultado um hiperboloide circular de uma folha ou um hiperboloide circular de duas folhas. E depois, se você fizer uma dilatação em cima desse hiperboloide circular, você pode obter como resultado um hiperboloide elíptico, que também pode ser de uma folha ou de duas folhas. Então, vamos ver aqui a construção de um hiperboloide circular de uma folha. Pegue uma hipérbole, como essa que eu estou mostrando aí para vocês no plano YZ, e gire essa hipérbole em torno de seu eixo conjugado. No caso aí, o eixo conjugado da hipérbole está no eixo Z. Então eu vou girar a hipérbole aqui, ó, em torno do eixo Z, assim, ó. Fazendo isso, eu obtenho essa superfície, que é chamada hiperboloide
circular de uma folha. Como é que é a equação de um hiperboloide circular de uma folha? Você vai ter as três variáveis x, y, z elevadas ao quadrado, o quadrado dessas variáveis possivelmente dividido por uma constante, que tipicamente a gente escreve como quadrado também, de um parâmetro ABC, e na frente dessas frações, x ao quadrado sobre constante, y ao quadrado sobre constante e z ao quadrado sobre constante, na frente dessas frações, você vai ter sinais que podem ser mais ou menos, e é importante prestar atenção aqui na quantidade de sinais menos. Nessa equação, eu tenho quantos sinais de menos na frente das frações que envolvem variáveis ao quadrado? Eu tenho apenas um sinal de menos. Eu vou ter um sinal de menos apenas nessas posições quando o meu hiperboloide for de uma folha, que é o caso desse aqui. A gente vai ver que no caso de um hiperboloide de duas folhas, eu tenho dois sinais de menos. É importante, é claro, deixar o segundo membro padronizado. Deixe somente um isolado no segundo membro antes de contar quantos sinais de menos você tem no primeiro membro. Senão, dá tudo errado, né? A contagem. Porque se eu multiplicar por menos um de um lado do outro aqui dessa equação, é claro que a contagem de sinais de menos no primeiro membro vai ser alterada, né? Eu teria dois sinais de menos que apareceriam aqui no lugar de um só aparecendo aqui. Mas, para evitar esse tipo de confusão, certifique-se de que a equação está escrita de modo que de um lado dela você tem apenas a constante 1 isolada. Aí você vai olhar para o outro lado aqui. Então, quando tiver um sinal de menos apenas na frente de uma dessas frações, então isso é porque o hiperboloide é de uma folha. Além disso, a variável que aparece dentro da fração associada ao sinal de menos é a variável que indica qual é o eixo distinguido, que no caso de hiperboloide circular também é chamado de eixo de rotação. O eixo distinguido aqui vai ser o z. É a variável z que aparece aqui na fração ligada ao sinal de menos. Por isso, o eixo distinguido é o z. A equação desse hiperboloide específico que eu estou mostrando na figura é essa daqui. Sim, quando o hiperboloide é circular, você vai ter dois denominadores aqui iguais. O outro pode não ser igual, mas também não é necessário que ele seja diferente. Quando o hiperboloide for circular, você vai ter dois números aqui nesses denominadores iguais. E o outro não interessa, pode ser igual, pode ser diferente. Essa figura aqui está mostrando o mesmo hiperboloide, tá? Só que cortado em tamanho reduzido. Tá? Eu apenas cortei. E é importante frisar também que, com exceção do elipsoide e das superfícies esféricas, todas as outras superfícies que eu estou mostrando aqui para vocês são ilimitadas, tá? Entre aspas, infinitas. Essa aqui, por exemplo, é infinita para cima aqui. Ela se prolonga infinitamente para cima e para baixo também. Aqui por onde passa o eixo Z, tem um buraco, tá? Você, se entrar por cima, você sai por baixo aqui. Não tem nada tampando aqui no meio, não. Aí eu estou apenas mostrando um corte menor daquela mesma superfície. Eu estou fazendo esse corte porque agora eu quero dilatar essa superfície para obter como resultado um hiperboloide elíptico. Então vamos dilatar na direção do eixo X. Aqui, ó. Eu estou esticando, tá vendo? Isso vai alterar o que na equação dessa superfície? Vai alterar os denominadores, mais especificamente vai alterar o denominador da fração que envolve o x, já que a dilatação que eu estou mostrando aqui é na direção x. Tá? Então, quando eu faço isso, eu deixo de ter dois denominadores iguais e passo a ter esses denominadores diferentes aqui. B e C, onde eu tinha C e C. Isso é um hiperboloide elíptico de uma folha, obtido a partir de um hiperboloide circular de uma folha por dilatação não trivial em uma única direção perpendicular ao eixo de rotação, que depois dessa dilatação passa a ser chamado eixo distinguido. Aqui estou mostrando outro hiperboloide elíptico de uma folha. Ó, você vê aqui o buraco, tá vendo que eu falei, né? Se você entrar por um lado aqui, você sai para o outro sem problema. O eixo distinguido desse hiperboloide é o x, e por isso na equação dele você vê o sinal de menos na frente da fração que envolve o x. Aqui é outro também com eixo distinguido x. Pronto. E o hiperboloide circular de duas folhas? Eu disse que o hiperboloide circular de uma folha era gerado por rotação de uma hipérbole em torno do eixo conjugado. Se você quer obter um hiperboloide circular de duas folhas,
você vai girar a hipérbole em torno do eixo transverso. Qual é o eixo transverso dessa hipérbole aqui que eu estou mostrando na figura? O eixo transverso está contido no eixo y. Aí você vai imaginar essa hipérbole sendo rotacionada em torno do eixo y, assim, ó. Isso aqui vai resultar num hiperboloide circular de duas folhas. Cada parte dessa aqui que você está vendo é uma folha. Tá? Como é que é a equação de um hiperboloide circular de duas folhas? Novamente aqui a gente vai chamar de eixo distinguido. Não vai ser mais o eixo que passa por dentro, agora vai ser o eixo que atravessa as folhas do hiperboloide. Tá? Ou o eixo em torno do qual você girou a hipérbole para obter o hiperboloide circular. Só que se for um hiperboloide elíptico, não existe esse eixo de rotação, aí você chama de eixo distinguido. Então, nesse caso aqui, desse hiperboloide circular, ele foi obtido por rotação de uma hipérbole em torno do eixo y. Por isso, o eixo y é chamado de eixo de rotação e também chamado de eixo distinguido. A gente observa na equação desse hiperboloide circular de duas folhas que tem dois sinais de menos, né? Eu tinha dito antes que a quantidade de sinais de menos vai indicar a quantidade de folhas do hiperboloide. Como é um hiperboloide de duas folhas, você vai ter dois sinais de menos. Além disso, qual é a variável que está numa fração na frente da qual aparece o sinal mais? Tem três frações aí. Duas com sinais de menos e uma com sinal de mais na frente dela. Né? A variável que está na fração com sinal de mais é o y. Veja que antes, no caso do hiperboloide circular de uma folha, eu procurava a variável que estava na fração com sinal menos. E essa variável seria a variável do eixo distinguido. Aqui, no caso do hiperboloide circular de duas folhas, eu procuro a variável que está na fração com sinal mais. Qual é? É o y. Então, por isso, o eixo distinguido é o y. Essa observação sobre sinais de menos, de mais nas frações, vale também para hiperboloide elíptico, que eu vou mostrar agora. Pega um hiperboloide circular de duas folhas, como esse que vocês estão vendo aí, e faça uma dilatação dele numa direção perpendicular ao seu eixo de rotação. Por exemplo, aqui eu estou mostrando uma dilatação na direção do eixo x. Ó. Esse é o hiperboloide circular que eu vou dilatar. E eu vou dilatar na direção do eixo x. Quando eu faço essa dilatação, ele fica assim. Então ele foi esticado, né, na direção do eixo x, passando a ser um hiperboloide elíptico, não mais circular, hiperboloide elíptico. Continua sendo de duas folhas. Então, é um hiperboloide elíptico de duas folhas. Tá? Então, continua tendo dois sinais de menos aqui e um sinal de mais nessas três frações. A variável que está na fração com sinal de mais indica o eixo distinguido, que no caso é o y. Esse eixo distinguido também é aquele que antes de eu fazer a dilatação era chamado de eixo de rotação. Depois que eu fiz a dilatação e o hiperboloide deixou de ser circular para ser elíptico, o eixo de rotação não pode mais ser chamado de eixo de rotação, só pode ser chamado de eixo distinguido. Então, mais exemplos aí de hiperboloide elíptico de duas folhas. Ó. Esse ainda com eixo distinguido y. Esse aqui tem eixo distinguido z. Aí você observa que o sinal de mais está na fração que envolve o z. Né? Esse aqui também tem eixo distinguido z, por isso também a variável z aparece na fração com sinal de mais. Ó, veja que aqui você não pode entrar e sair do outro lado, não, é fechado aqui, tá? Isso é uma diferença também do hiperboloide de duas folhas para o hiperboloide de uma folha. Superfícies cônicas, estou quase acabando. Eu tenho aqui uma reta que eu vou girar em torno do eixo z. Assim. Isso vai definir uma superfície que eu vou chamar de superfície cônica circular ou superfície cônica de rotação, ou cone circular ou cone de rotação. A equação dessa superfície pode ser escrita desse jeito, só que a gente costuma escrever desse jeito e mais geralmente desse jeito aqui. Tem um eixo que passa meio que por dentro da superfície, apesar de que aqui não tem furo, aqui é fechado, aqui tem um único ponto tampando aqui a parte de cima da parte de baixo, mas mesmo assim suponho que eu atravesse um eixo aqui. Esse eixo que passa por dentro é chamado de eixo distinguido. O eixo distinguido, ele se destaca na equação da superfície cônica porque a variável dele aparece destacada das outras, né? Porque você tem aqui o z ao quadrado isolado na equação. Do outro lado aparecem o x ao quadrado e o y ao quadrado. Então, a variável cujo quadrado aparece isolado na equação
é a variável do eixo distinguido. Aqui não tem sinal de menos, tá? Equações de superfície cônica não tem sinal de menos. E todas as variáveis estão ao quadrado. Se é uma superfície cônica circular, os denominadores aqui, nessas duas frações que estão sendo somadas, devem ser iguais. Se é circular. Agora, eu posso deformar uma superfície cônica circular, fazendo uma dilatação, o que vai me dar como resultado uma superfície cônica elíptica. E se é uma superfície cônica elíptica, agora aqueles denominadores que eram iguais não são mais iguais, são necessariamente diferentes. Mas eu continuo tendo o quadrado de uma variável isolada aqui de um lado da equação. Quem é essa variável? É a variável do eixo distinguido. E o eixo distinguido é o eixo que passa por dentro aqui da superfície, né? Então, alguns exemplos, ó. Aqui é uma superfície cônica elíptica também, um pouco mais dilatada com relação à outra, né? Para finalizar, 4 superfícies cilíndricas. A gente vai ter superfície cilíndrica circular, superfície cilíndrica elíptica, superfície cilíndrica hiperbólica e superfície cilíndrica parabólica. Então, é bem fácil de entender o que é que está acontecendo aqui. Por exemplo, nessa figura, considere uma parábola que eu transladei para cima, transladei para baixo, e as curvas obtidas daquela primeira parábola por essas translações na direção do eixo Z, eu reúno todas formando essa superfície. Então, um cilindro é uma união de curvas que foram obtidas por translação de uma primeira curva numa mesma direção, que no caso aí é a direção do eixo Z. Essa direção ao longo da qual eu translado aquela primeira curva para obter outras que eu junto para formar a superfície, deve ser perpendicular ao plano da curva. No caso, eu comecei falando de uma parábola, que você pode imaginar aqui num plano paralelo ao plano XY. Pode ser inclusive o próprio plano XY. Começando dessa parábola, transladando essa parábola para cima e para baixo, reunindo todas as curvas obtidas por essas translações, eu formo esse cilindro. As translações são sempre numa direção perpendicular ao plano da curva. A curva está num plano paralelo ao plano XY. Então as translações devem ser na direção Z. Tá? Aí você reúne todas as curvas obtidas por essas translações, você forma com isso o cilindro. Tá? Então, da mesma forma que eu pegue uma hipérbole no plano XY, translade para cima, translade para baixo, reúna todas essas curvas transladadas e você vai formar essa superfície cilíndrica hiperbólica. A equação dessas superfícies cilíndricas é uma equação de curva cônica, que a gente já estudou. Então, como é que eu vou saber se uma equação é uma equação de uma curva ou de uma superfície cilíndrica? Nas questões da prova, eu sempre especifico se eu estou trabalhando no espaço ou no plano. Se o meu sistema de coordenadas é bidimensional ou tridimensional. Eu falo assim, ó, nas questões tanto a tanto, considere que o sistema de coordenadas é OXY ortogonal. OXY. Então tem 2 eixos só. Então é bidimensional. Se o sistema é bidimensional e você está olhando para uma equação como essa aqui, não vai ser uma superfície cilíndrica, vai ser uma curva plana. No caso, seria uma circunferência. Agora, se você está trabalhando num sistema de coordenadas tridimensional, OXYZ, aí essa equação descreve não uma curva plana, mas um cilindro. A variável que não aparece na equação é a variável que está livre. Quando uma variável está livre, ela pode assumir qualquer valor. Por isso que você percebe aqui que essa superfície tem pontos com cotas de qualquer valor. As cotas, que são as coordenadas Z, dos pontos nessa superfície, podem ser qualquer número que você imaginar. Tem pontos mais altos, tem pontos mais baixos, tem ponto com cota negativa, tem ponto com cota positiva, tem ponto com coordenada Z de todo jeito que você pensar, porque o Z está livre. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui. O Z está livre. Por isso que ela se estende ao longo da direção Z, porque o Z está livre. E a variável livre é a variável que não aparece na equação. Se não aparecesse o Y, então seria uma curva prolongada ao longo da direção Y. Fim. Dúvidas?